Boa noite, igreja. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa habitar em cada coração aqui presente. Boa noite aos que estão em casa também. Nós temos aqui a igreja da igreja e a igreja do lar, não é verdade? Mas nesse momento formamos uma só família, uma só fé, um só Senhor. E, portanto, agradecemos a Deus por nos propiciar esta oportunidade. Estarmos aqui no primeiro dia da semana, dedicando esses momentos ao estudo da palavra. Que todos nós possamos interagir de forma positiva à palavra de Deus. E ao sairmos daqui, possamos levar conosco a força necessária para que possamos prosseguir a nossa jornada durante essa semana. O tema proposto é uma série, inclusive hoje é a terceira palestra dessa série. Os que me antecederam abordaram muito bem o assunto, né? E é um tema amplo, né? A gente, na vida cristã, podemos começar diversas atividades, diversos projetos, todos eles pautados pela palavra de Deus. E eu então procurei abordar o tema de uma forma que possa ser de proveito para todos nós. Então nós temos o tema Comece Bem. Como já dissemos, é abrangente, mas impõe algumas perguntas. Começar bem o quê? Uma semana, um projeto, quem sabe o ano, né? E uma outra pergunta que o próprio tema sugere é: quem deve começar? O que devemos começar? Então, essas perguntas, elas estão implícitas no tema. Vamos analisar um pouco essa questão, então, né? Não tenho aqui nenhuma pretensão de esgotar o assunto, como já dissemos, o assunto é bastante amplo, né? E nem também transformar este assunto numa aula, sem dúvida alguma. Eu quero aqui usar um meio didático bem simples, fácil, para que possamos compreender bem, não é? Usando aqui o método de perguntas elaboradas no próprio tema, e as respostas vamos procurar lá na palavra de Deus. Então, o verbo começar aqui, ele está no modo imperativo. E a segunda palavra, bem, é um advérbio de modo, ou seja, como deve começar bem, conforme o próprio texto diz, não é? Falta aqui, no caso que eu pesquisei para saber o que deveria abordar nesse tema, não é? Então coloquei aqui um adjunto verbial de tempo, quando começar, não é? Falta também um pronome aqui demonstrativo, este, né? Como começar bem este ano. E quem deve começar? Bom, aqui o sujeito implícito na frase está na segunda pessoa do singular, tu ou você. Então nós temos aqui a proposta: quem deve começar bem o ano? Você, e eu me incluo também, não é? Ou seja, a primeira pessoa no singular. Não devemos começar de forma, por exemplo, não podemos falar nós devemos começar, porque o começo aqui ele é individual. Nós não somos salvos em grupos, não somos salvos todos de uma mesma forma. Temos necessidades diferentes. Então temos necessidades também de começos diferentes, né? Então quem deve começar bem? Nós. Ou eu, você, na segunda pessoa do singular. Então, mas uma outra pergunta que o próprio tema impõe: começar bem o ano. Começamos há pouco tempo, nós estamos com 18 dias do novo ano, né? Mas é um começo ou é um recomeço? Quantos projetos nós tínhamos no ano passado e não pudemos concluí-los?
E alguns sequer pudemos começar. Ou não foram bem elaborados, ou surgiram problemas durante a nossa jornada e o tema ficou para trás. Então seria um começo ou um recomeço? Eu gostaria de fazer essa pergunta. A palavra de Deus, lá em Lamentações 3, 22 e 23, nos diz: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Então seria um começo ou um recomeço? Realmente é um começo. Como Deus dispôs o tempo, né? Ele criou o mundo assim. O dia, nós temos o dia, não é, que é governado pela rotação da Terra. Nós temos a semana, é uma fase da Lua, não é? O mês, as 4 fases da Lua, e o ano, que é uma volta completa em torno do Sol. Este é a forma de se computar o tempo, segundo a palavra de Deus, não é? Portanto, novas são cada manhã. É novo o ano que recém começamos. Ele recomeça um novo ciclo. O que ficou para trás, assim ficou, né? E como devemos começar bem o ano? Qual seria a forma de começar bem o ano? Eu me lembro de um pensamento que diz o seguinte: se algo vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Então, como começarmos o ano de forma perfeita, de forma bem feita, com propósitos bem definidos, né? Viáveis, que se possam ser cumpridos, não é verdade? Eu gostaria de projetar aqui o texto, não é? Perdão, o texto. Esse seria o último texto, não sei a disposição que foi feita ali. Mas aqui diz o texto: muitos, porém, se preocupam pela antecipação das aflições futuras. Estão continuamente a trazer para hoje as preocupações de amanhã. Por acaso você se identifica com esse texto? Eu me identifico muito. Isso acontece, de fato acontece, não é? Então, continuando, o texto nos diz: assim, grande parte das suas tribulações são imaginárias. Que pena que é assim, a gente muitas vezes, né, o hoje, que é o dia que poderíamos construir alguma coisa, vai ficando para o futuro. E aqui nos diz, então, para essas preocupações imaginárias, Cristo não tomou providências. Ele não pode concordar com isso, não pode abençoar as preocupações nossas para amanhã, porque basta para cada dia o seu mal, né? Ele prometeu graças apenas para hoje. Que maravilha, não é verdade? Apenas para hoje. Devemos ver sempre o hoje. Hoje a nossa oportunidade, não é? Para Deus não existe o amanhã. Existe o hoje. O ontem, para nós não existe mais também. Nós não podemos colocar o lucro de amanhã, as bênçãos de amanhã, ou as aflições de amanhã no dia de hoje, enquanto o amanhã não se tornar hoje. O hoje é a nossa oportunidade. Portanto, então, a palavra de Deus nos diz que não devemos gastar o nosso tempo, gastar a nossa oportunidade, lamentando de que deixamos de fazer ontem, mesmo dando desculpas porque houve dificuldades, e tampouco nos preocupando, planejando o que devemos fazer amanhã, né? Eu me lembro do caso do Dimas, o chamado bom ladrão da cruz, né? Conhecemos bem a história. Ali estava um palco montado, pessoas que eram curiosas, outros que foram ali para condenar Jesus, e a cruz de Cristo no meio, e conforme nós conhecemos, os 2 ladrões.
E de repente o Dimas, o chamado bom ladrão, fez um pedido para Cristo: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus podia ter dito: tá bem, eu vou me lembrar quando vier no meu reino, não é? Mas o que falou Jesus? Não, ali todos deviam ouvir: em verdade te digo hoje, agora, nesse momento, aqui mesmo na cruz, você estará comigo no paraíso. Ou seja, a promessa ia se cumprir realmente quando Cristo viesse no seu reino. Mas a garantia estava ali naquele momento, no hoje, no agora, aqui. Cristo estava para morrer. O Dimas também, o ladrão também estava para morrer. E é interessante que ali haviam testemunhas desta promessa. Lá na ressurreição de Daniel 12:2, ressurreição especial, vão ressuscitar também aqueles que traspassaram Cristo. Eles verão Cristo vir e com certeza saberão do cumprimento desta promessa que Cristo fez ao chamado bom ladrão, né? Ao Dimas. Então, Jesus não tomou providências para coisas imaginárias, né? Continuando, Cristo deixa-nos um conselho. Mateus 6:34. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã preocupará por si mesmo. Ou seja, não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Deus proverá. Para que uma ação, qualquer projeto que vamos fazer em nossa vida, nós temos três maneiras de projetar, né? O começo é o tema nosso, começar bem, começo. O trajeto para alcançar o alvo, né? E finalmente o alvo, lá onde queremos chegar. O que define tanto o começo como o trajeto é o alvo a ser alcançado. Não é? Primeiro nós temos que fixar o alvo. Precisamos saber onde queremos chegar, qual é o nosso projeto. Enfim, como cristãos, nós sabemos onde queremos chegar, né? E esse objetivo é que vai definir o nosso trajeto e o nosso começo também. Eu me lembro uma ocasião, eu fui levar minha esposa na casa dos pais, que morava em Prudentópolis, 100 quilômetros depois de Ponta Grossa. E sempre quando a gente viajava, via algumas pessoas andando na beira da estrada, né? Com algum objeto nas costas, ali um saco nas costas, enfim. Eu tinha muita pena dessas pessoas, porque quanto tempo vai demorar para chegar? E nesta ocasião, então, quando estávamos chegando em Ponta Grossa, acho que uns 20 quilômetros antes, tinha um senhor vindo em sentido Curitiba. E na hora eu pensei, na volta eu ia deixar minha esposa lá, no dia seguinte ia voltar. Eu pensei, na volta eu vou dar carona para esse senhor, vou ficar muito feliz, não é? Ele vai completar a viagem. Depois me esqueci, a gente chegou, dormimos na casa do sogro, conversamos. No outro dia, depois que eu passei Ponta Grossa, eu vi aquele mesmo senhor. Freiei o carro, parei logo perto dele, ele ficou meio assustado, abaixei o vidro e perguntei, vamos, quer uma carona? Ele disse não. A princípio eu pensei, bem, certo, ele ficou assustado. Eu insisti, eu estou sozinho, vamos, a gente vai conversando. Ele disse não. Eu insisti um pouco mais com ele. Mas nesse momento eu estava até preocupado, porque ele estava muito sujo, com certeza o cheiro não era agradável. Mas eu ainda insisti, vamos, você chega primeiro, você não vai para Curitiba? E ele me respondeu, não. Para onde você vai? Para lugar nenhum. Aí nesse momento eu tomei minha viagem e fiquei pensando, para onde ele iria? Ele perdeu toda a referência da vida.
Estava andando. Se daqui 30 dias estiver chegando em Curitiba e resolver voltar, qual é o problema? Então, veja, se nós não tivermos um objetivo, um alvo a alcançar, então nós não temos nem um bom começo, nem uma boa jornada. Não temos um alvo na vida. Então, vamos falar um pouquinho do trajeto. Para essa jornada não temos o GPS, não é? Nós tínhamos no passado dificuldade de viajar, não era? Tínhamos que estar perguntando, enfim. Mas hoje você liga o GPS, raramente o GPS vai te indicar, talvez, né, já me aconteceu comigo, indicar um caminho não o melhor, mas o mais curto, enfim. Não temos um GPS hoje, mas a nossa ferramenta é outra. A nossa ferramenta é a palavra de Deus. E ela nos orienta realmente o que devemos fazer. A primeira palestra desse tema foi o irmão Marcos que apresentou, né? E ele contou o caso de Abraão. Deus o chamou e Abraão saiu sem saber para onde. Deus prometeu que iria indicar o caminho, não é? Para uma terra que eu te mostrarei. Eu fico pensando, e se Deus dissesse tudo que Abraão iria passar? Se Deus mostrasse a Abraão as peripécias do caminho, as lutas, seria producente? Mas, no entanto, nós temos um outro caso aqui. Temos o caso de Moisés, não é? Deus chamou Moisés, disse, vai até Faraó, e contou tudo o que ele devia fazer. Tirar o meu povo de lá, ele vai resistir, eu vou endurecer o coração dele. Ele não vai deixar o povo sair, mas... E Moisés se assustou com isso, e como nós conhecemos a história, começou por dificuldades. Não é? E quem irá comigo? E Deus disse, eu estarei com você. E foi quando então Moisés respondeu, Êxodo 33:15, se tua presença não for comigo, não me deixe sair deste lugar. Sabe, uma boa reflexão para nós começarmos o ano, não é verdade? A gente faz um projeto, mas Senhor, se não for da tua vontade, não me deixe dar o primeiro passo. Se não for para o meu crescimento espiritual, se não for para eu atingir o alvo principal, a soberana vocação em Cristo Jesus, não me deixe sair daqui. Então, nem sempre Deus mostra antecipadamente o nosso caminho, os percalços do caminho, enfim. Eu me lembro uma vez, existe uma empresa alemã chamada Krupp, é uma empresa que produz peças para agricultura, enfim, né? Para todo tipo de máquina da agricultura, são peças grandes. E há uns tempos atrás, eles montaram uma empresa aqui no Brasil, do mesmo molde lá da Alemanha. E duas pessoas foram até lá aprender toda a técnica, como funciona tudo, né? 3 meses estiveram lá aprendendo. E finalmente a fábrica foi montada, né, com todo o equipamento para funcionar X, como na Alemanha, X de peças, uma certa quantia de peças. Mas não funcionou, não produzia. E esses engenheiros que foram lá para ver como funcionava, trabalham 3 meses e não descobriram, até que veio um engenheiro da Alemanha. Então tinha o setor onde as peças eram fundidas, e a outra onde tinha os tornos que as peças eram acabadas. E quando esse engenheiro entrou mal entrou onde tinha os tornos, ele voltou e disse, já vi qual é o problema. Voltaram lá para o escritório. Ao lado de cada torno tem uma pilha de peças para serem acabadas. Tira todas elas, deixam 2 ou 3. Só isso, só isso. Arruma um lugar para essas peças ficarem. Quando estiver terminando, traz mais 2 ou 3. E funcionou. Isso funciona para nós também, para que chega para, o mal para cada dia. Não vamos nos preocupar com o dia de amanhã, Deus cuida dele, é a promessa que tem aqui, né? Portanto, então, devemos pedir a Deus para hoje, que nos abençoe o dia de hoje.
E podemos dizer como Moisés também, se tua presença não for conosco, Senhor, frustre nossos planos. Se não for para o nosso crescimento, se não for para atingir o nosso alvo, da estatura em Cristo Jesus, frustra os nossos planos. Em 1 Coríntios 9, 24, existe aqui um conselho muito importante. Como devemos percorrer essa jornada até o fim? Como devemos, o trajeto. Correi de tal maneira que alcanceis. Então, existe uma maneira de correr. Não é de qualquer jeito, Para alcançarmos, existe uma maneira de caminharmos, uma maneira para que possamos chegar ao lugar, onde nós queremos chegar. E qual seria essa maneira? 1 Coríntios 9, 26. Como nós dissemos, a gente vai levantar algumas perguntas oriundas do tema e buscarmos a resposta na palavra de Deus. 1 Coríntios 9, 26. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, indeciso. Veja que interessante isso, Não assim de qualquer forma, incerta. Precisamos ter certeza, plena garantia de que, com a graça de Cristo, vamos conquistar o prêmio da soberana vocação, como dizia o apóstolo Paulo. Então, existe uma maneira de correr, não como indeciso, não de qualquer forma. Eu me lembro uma vez, isso ocorreu na França, a terra da porcelana mais famosa, na época, inclusive. Isso foi no início do século XIX. Já existia porcelana. A porcelana nasceu no Oriente, na China. Mas tinha um senhor que era lenhador, na época cortava lenha com machados mesmo. Ele era lenhador para abastecer os fornos para queimar a porcelana e também a sua casa. E observando ali como a porcelana era produzida, ele pensou em fazer uma porcelana melhor ainda, mais fina. Escolheu as argilas necessárias, misturas necessárias, e aquele ano ele colheu um pouco mais de lenha, além do seu uso, para o forno. Mas não deu certo. Mas ele persistiu. A segunda vez, a terceira vez ele percebeu que precisava um pouco mais de fogo, um pouco mais de calor. Então aquele ano no verão ele trabalhou mais, juntou mais lenhas, e quando chegou no inverno, estava lá a porcelana no forno e fogo. E ele percebeu que a lenha estava acabando, mas precisava de mais fogo. Ele não teve dúvidas, entrou em casa e começou a queimar os móveis de casa. A mulher com os 2 filhos saíram para fora, preocupados, os vizinhos se juntaram ali, E faltava um pouco mais de fogo ainda. Pouco mais, e acabou o assoalho da casa, que era de madeira. Sabe o que ele fez? Os móveis. Sabe o que ele fez? Começou a arrancar o assoalho da casa. A esposa disse: meu marido ficou louco. Chamou a polícia. A polícia chegou e o prendeu. Mas a porcelana estava feita, pronta. Claro, eles viveram bem depois, se tornaram prósperos financeiramente. Mas, então, a perseverança não pode olhar para trás. Nós não podemos ficar indecisos, precisamos ser perseverantes. Perseverantes, sim, em tudo aquilo, especialmente como cristãos. Nós temos um objetivo, temos um alvo, temos a presença de Deus conosco, Assim como a promessa feita a Moisés é a mesma feita a nós. Ele estará conosco a cada passo que dermos. É claro que vamos ter os percalços do caminho, E Hebreus 12, 1-2 nos diz: corramos com perseverança, tal como aquele senhor, chegou ao auge da sua carreira, Porque ele perseverou e aplicou-se naquilo que ele tinha em mente, Portanto, então, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E o segredo? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu gostaria de levantar uma outra pergunta aqui. Quanto tempo dura o trajeto? É importante para não nos desanimarmos no caminho, Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus,
a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude em Cristo Jesus. Não temos prazo, né? Para o ladrão lá na cruz, ele não teve oportunidade de fazer esse trajeto, mas Cristo fez por ele, e fez por nós também. E nós temos uma vantagem, porque Ele nos acompanha. Nós temos esse recurso. Quando vierem provações, dificuldades, dobremos nossos joelhos e vemos onde falhamos, o que estamos precisando. Temos esse recurso da oração, né? Portanto, até que todos cheguemos a essa plenitude, até que hajamos alcançado, né, a plenitude. E mais uma vez o bom apóstolo nos dá um conselho: esquecendo-me, como fazia ele, das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Esquecendo do que passou, não podemos mais retornar ao passado, né? Vamos esquecer, portanto, né? Existe um conselho de Cristo Jesus nesse sentido, está em Lucas 9:62, e disse Jesus: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Que mensagem, né? Dura, sem muito rodeio. Ele tomou da figura da lavoura naquele tempo, né, que era feita com... Então existiam lá duas trilhas, vamos supor que seja milho, e no meio precisava ser carpido. Então existia um arado por tração animal, chamava-se popularmente aqui no Brasil de bico de pato, né? Ele tinha, que passava por ali, mas o que estava atrás do arado não podia olhar para trás. Puxando um pouquinho a rédea, né, ele ia estragar a lavoura. Não dava para olhar para trás, é para frente, sempre para frente. E Cristo usa essa metáfora aqui, esse conselho, né? Se olharmos para trás, não estamos aptos para o reino de Deus, né? O apóstolo Paulo também cita um caso em que ele evangelizou algumas pessoas, e essas pessoas aceitaram a Cristo Jesus e foram muito bem e progrediram na fé, mas num dado momento se desanimaram. E isso está em Gálatas 5:7. E então Pedro diz: corríeis bem, eles estavam muito bem. Quem vos impediu de observar a verdade? Apóstolo Paulo mesmo diz: como eles começaram no Espírito, da força de Cristo Jesus, do Espírito Santo, mas com certeza acho que olharam para trás, na verdade, e eles começaram no Espírito e terminaram na carne. Esses são riscos que nós corremos também, se nós deixarmos de olhar no nosso alvo, que é Cristo Jesus. Porém, nós temos ainda um conselho de Provérbios 14:16, nos diz: pois 7 vezes cairá o justo e se levantará. Cair e ficar prostrado, né? Eu acho que nós já vimos alguém cair na rua, né? E a pessoa se levanta imediatamente, não quer que ninguém veja. Às vezes até fica cômico, né? E fica engraçado, não é mesmo? Mas o cristão, 7 aqui, não quer dizer só 7, né? Quantas vezes o cristão cair se levanta, porque é algo que o dirige, algo que o motiva, o prêmio vale a pena. Mas devemos considerar o seguinte: aquele que está em pé, cuida que não caia. Isso pode acontecer com cada um de nós. Mas vamos observar um pouco. A vida do cristão é para frente e para cima, não é verdade? Vamos observar alguém subindo a encosta de uma montanha. Ele cai, mas sempre para cima, não é? Cai e se levanta 7 vezes, ou quantas vezes forem, mas cai sempre para cima, até chegar no alvo. O cair aqui não é regredir, voltar para trás, né? Olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos aqui o exemplo de Pedro. Pedro e os demais discípulos, né? Cristo fez a multiplicação dos pães, e eles acharam que ali era o momento de realmente declarar Cristo como o rei de Israel. E Cristo frustrou isso daí. Cristo saiu, foi orar, pediu que eles entrassem no barco e fossem do outro lado do lago. À noite, escuro, e se armou uma tempestade, e os discípulos ficaram
medrosos, né? Eles estavam muito tristes, decepcionados com Cristo. Estavam tremendamente decepcionados. E conhecemos o texto, vamos apenas reconsiderar. E Cristo, de repente, apareceu andando sobre as águas. E eles viram a imagem de Cristo. Já estavam assustados, não é? Sabe, quando a gente está com medo, a gente até nem vê bem, não é? As circunstâncias parecem monstruosas, mais do que na realidade são. E eles pensaram que fosse uma assombração, enfim. E Cristo os acalmou, disse: não temas, sou eu. E Pedro, afoito como era, disse: Senhor, se fores tu, permitas que eu vá até... Ele colocou Cristo à prova, né? Se fores mesmo, e Jesus disse: vem. E conhecemos então a história, né? Pedro começou a caminhar sobre as águas. Que sensação, né? Mas ele pensou, os que estavam lá atrás não fizeram isso. Ele era mais, né? E nós sabemos que começou a afundar. Ele devia ter uns 80 quilos, imagina. Não afunda em câmara lenta, não é isso? Afunda de uma vez. E ele gritou imediatamente: salva-me, Senhor, senão eu pereço. A inspiração nos diz, no desejado, que Cristo imediatamente ergueu a mão. Não esperou, nem daria para esperar. Ergueu a mão, segurou ele pela mão. Não foi Pedro que segurou a mão de Cristo. Cristo segurou a mão dele, levou ele no barco. E nos diz o texto que ele se sentou ali. Não tinha coragem nem de levantar a cabeça para olhar os demais, né? Todos ficaram muito impressionados. Então, o que Ellen White aqui comenta é o seguinte aqui. Vamos projetar aqui o texto. Jesus não disse a Pedro que fosse ter com ele para que perecesse. Não. Não nos chama para segui-lo, para depois nos abandonar. Ele estará conosco em todo o trajeto. Desde o começo até atingirmos o alvo. Eu repito, não nos chama para segui-lo, para depois nos abandonar. Não temas, diz ele. Porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Isso devemos ter sempre em mente. Não temos medo. Se acontecer alguma dificuldade no nosso caminho, mas nosso alvo está lá e devemos continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O terceiro ponto, então, é o ponto de chegada, né? Assim, que será esse bendito dia em que nós chegarmos à nossa jornada final. Uma ocasião, isso também muitos anos atrás, a Alemanha, a igreja da Alemanha, precisava mandar um missionário para a África, para iniciar um trabalho lá, iniciar uma missão, não havia ninguém lá. Finalmente fizeram aquele apelo na igreja e um jovem aí de seus 30 anos por aí, se prontificou a ir. Fizeram-se os preparativos, a igreja o acompanhou até o porto, ele embarcou no navio e foi. Uns 30 e poucos anos depois de estabelecida a missão, tudo, ele voltou. Pegou um navio, veio para casa. E ele vinha, então, pensando, né? A igreja vai me receber lá no porto, assim como, né, estava lá quando eu vim. E quando chegou lá no porto, né, ele estava mais em cima. Havia muita gente no porto. E havia uma banda de música tocando ali. Ele ficou muito feliz. E as pessoas foram descendo, saindo, e passou-se algum momento, talvez uma meia hora ou mais, até ele chegar lá na saída, e quando chegou lá não tinha ninguém mais. A banda estava ali, não era para ele,
Era uma autoridade importante, uma pessoa importante estava chegando. E nem a igreja estava esperando. Apenas um familiar lá, na casa, né? E ele ficou muito triste, chateado, decepcionado com Deus. Quantos anos, sequer formei família, me dediquei a vida toda para a missão e agora... Né? E foi para casa e não conseguia dormir. Sabe, quando a gente está decepcionado, que acaba o sono, ele não conseguia dormir, se retorcia na cama, e até que Deus falou com ele. Ele pensava, puxa, todo esse tempo fora, volto para casa, e Deus falou com ele, disse, filho, você não chegou em casa ainda. Não, aqui não é sua casa, aqui não é nossa casa. Casa terrena é nossa casa. Você vê que está precisando de pintura, já está toda velha, e é assim mesmo. Ainda você não chegou em casa. Não havia chegado em casa ainda. E ele se lembrou então da promessa de Cristo, né? Onde seria a casa dele? Onde seria o lar dele? Onde será o nosso lar? Onde será a nossa casa? Coríntios 2:9, 1 Coríntios 2:9. As coisas que os olhos não viram, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são a que Deus preparou para os que o amam. É impossível imaginar, não é? Você pode ver o melhor palácio, o mais lindo, mais caro palácio, né? Pode ir em Dubai lá e ver os mais ricos palácios que tem lá, mas não se compara, porque sequer pensamos como é, nós não temos algo para comparar, não existe comparativo. Portanto, então, essa promessa é feita a nós também, não só a ele, não é? A todos os que aguardam a sua vinda. Vale a pena? Claro que sim, não é? Vale a pena, sim. E o apóstolo Paulo, ele é uma inspiração para nós, na verdade. O apóstolo Paulo era um caso assim foi um caso bastante único, né? Ele estava indo num projeto muito mau para a causa de Deus. Foi um encontro, geralmente o encontro de Cristo com os discípulos, foram encontros bons, de inspiração, enfim, mas com Paulo não, foi uma trombada. Ele caiu do cavalo, ficou cego, não é? Mas ali ele tomou uma decisão e nunca vacilou. Quantas vezes ele foi açoitado, enfim, tido às vezes até como morto. Mas o que ele pôde falar no final da carreira dele? Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E o bom apóstolo se lembrou de nós. Ele não terminou aí. Ele disse, não somente a mim, mas a quantos? Todos os que amarem a sua vinda. Eu e os irmãos, a todos. Que promessa bendita. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe, para que possamos ser contados entre aqueles, juntamente com o apóstolo e todos mais, que hão de naquele dia receber as boas-vindas diretamente de Cristo. Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu desejo estar lá, desejo ver os queridos irmãos lá também, não é? Amém? Que o Senhor nos abençoe para isso. Vamos orar? Eu peço aos irmãos por bondade, vamos nos colocar em pé na presença de Deus e concluir com uma oração. Senhor, nosso Deus, bendito Pai que estás nos céus, estamos diante da Tua presença agradecidos por tudo que tens feito em nossa vida, mas sobretudo, Senhor, por ter nos chamado das trevas desse mundo para a Tua maravilhosa luz, de nos ter feito os herdeiros da vida eterna. E porque o Senhor nos acompanha em nossa jornada, ajuda-nos, Senhor, que neste ano
possamos começar bem essa nossa jornada rumo à Canaã celestial. Queiras ajudar-nos a não nos desanimarmos. Conceda-nos, Senhor, que possamos manter nossos olhos fixos no nosso alvo, nosso bendito alvo, na soberana vocação em Cristo Jesus. Queiras abençoar essa igreja, Senhor, os pastores que aqui ministram, ajudai o Senhor, que eles possam ter vigor necessários, suficientes para conduzir essa grande igreja. E que sejam incansáveis para isso. Ajuda-nos também, Senhor, como membros, que possamos estar sempre atentos às instruções dadas pelo Teu ministério. Não nos permita desanimarmos, Senhor. Mesmo vindo provações, devemos lembrar-nos que o justo cai 7 vezes, mas se levanta, não fica prostrado. Abençoa-nos agora de regresso a nossos lares. Conduza-nos em paz, com a Tua presença e a Tua proteção, e conceda-nos, Senhor, uma boa semana, especialmente até quarta-feira, o culto de oração, que aqui possamos, Senhor, para estar buscando mais uma vez a Tua bênção e a Tua presença. São bênçãos que nós te pedimos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Tenha uma boa noite.